Shalom para todos. Eu gostaria hoje de dar umas dicas para um aproveitamento máximo, para aumentar o aproveitamento dessa época tão importante de Pessah e usufruir de suas influências. Antes de começar essas dicas, eu gostaria de fazer um pequeno complemento sobre o vídeo que eu gravei sobre as 10 pragas, que é um sistema, como eu falei lá, um sistema que Hashem se expressa, se apresenta para o mundo, que o primeiro grupo de 3 pragas vem mostrar que Ani Hashem, que eu sou o eterno, que a existência de Hashem na criação. O segundo grupo, Shen Kamoni Bekerev Haaretz, que não tem como eu dentro da terra, a providência, como já expliquei lá dentro, que Hashem está conectado e está influenciando e está controlando cada campo da criação que toca na pessoa, como já expliquei no vídeo. E o terceiro grupo vem mostrar Ken Kamoni Bekol Haaretz, que não tem como eu, ou seja, a unicidade de Hashem, que não tem nada além de Hashem, controla total, não tem nada além dele que controla a criação, o terceiro grupo de pragas. O terceiro grupo de pragas, além do que eu falei, que tem a praga do granizo, que vem mostrar o controle de forças contrárias, como fogo e a água, e também, num campo mais abstrato, como tem os ventos, na praga do gafanhoto, que os ventos trouxeram em todos os lados os gafanhotos para o Egito. Também os ventos, que é algo mais abstrato também, que também aqui tem uma alusão aos espíritos, que Hashem dá a vida e tira a vida. E depois tem a praga da escuridão, onde Hashem controla também os astros. Também aqui alude às forças, também as forças abstratas da escuridão e da luz, que seria do bem e do mal, da impureza e da pureza. Está tudo no controle de Hashem, não tem poderes diferentes. E o terceiro ponto, e a última praga, que foi da praga a morte dos primogênitos, mostrando que Hashem tem um discernimento total de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada semente, e assim também tem a função de cada um, que o Bechorot é o primogênito, tem a função dele também, a função, isso também carrega com ele a porção no mundo vindouro, de acordo com a função. Então Hashem também tem controle do mundo vindouro, não temos mais para quem apelar. Isso tudo eu falei no vídeo sobre as 10 pragas. Eu queria acrescentar que esse último grupo das 4 pragas, que vem demonstrar que que não tem como eu, ou seja, a unicidade de Hashem, cada uma delas também alude aqui, ela também expressa aqui um possível erro que as pessoas caem na idolatria. Por exemplo, a praga do barad, que é o do granizo, como eu falei, fogo e água. Porque são, como a gente vê, os egípcios serviam e botavam a força da água como divina, que era do Nilo, o rio Nilo. Eles se relacionavam como uma força máxima, que chamavam de Deus. E por isso ele foi atacado com sangue. Então aqui a gente vê também que é quando Hashem controla o fogo e a água, ele descarta a possibilidade de a pessoa dar uma força divina para a água ou para o fogo, como Nimrod, ele serviu o fogo. Por isso ele jogou Avraham vindo no fogo. Falou, ou você serve o meu Deus, ou vou te lançar, vamos ver quem vai prevalecer. E o Deus de Avraham prevaleceu. E a segunda praga do último grupo, que é o gafanhoto, o controle dos ventos, algo mais abstrato. Tem pessoas que colocam a divindade em espíritos, em entidades, e aí vem também essa alusão, mostrar eu controlo os ventos, em hebraico ventos também quer dizer espíritos, eu controlo os ventos, as forças mais abstratas, e os espíritos estão nas minhas mãos, e não colocar forças divinas em seres humanos que carregam espírito, e não em espíritos mesmo que estão já fora do corpo do ser humano. E depois vem o Rocher, que é a escuridão, onde Deus mostra o controle dos astros. Tem pessoas que eu já conheci, inclusive, que elas se relacionam com os astros como força divina. Elas servem os astros, já está descrito na Torá, também no Rambam. Assim começaram a servir os astros, o sol, a lua. Até hoje tem pessoas que acreditam na força divina dos astros. Deus nos livre. E aí Deus vai mostrar, olha, não colocar a força divina nos astros. Declaro que os astros, os espíritos, entidades, até os seres humanos e tudo que eu já falei aqui, como a força do fogo e da água, são maneiras que Hashem age e traz influência para o mundo, mas não colocar como a força divina é o astro. Então Hashem mostrou isso
com todas as forças astrológicas, com todas as forças que existem no campo, pessoas que chamam isso também às vezes de mãe natureza, que existe no mundo essas forças, é algo natural. Isso tudo é idolatria que está conectada com esse tema, e Hashem veio descartar essa possibilidade. E a última, que é Makata Bechorot, é a mais perigosa de todas, que Deus controla as pessoas, cada um tem sua função, e aqui é o erro mais usual, que as pessoas podem se enganar, porque a grandeza do ser humano e da criação do ser humano é a maior demonstração, é o objetivo da criação chega no ser humano, é impressionante. Então tem pessoas que começam a ter poderes e pessoas que começam a se parecer como emissários de Hashem ou se denominam eles mesmos como eu sou Hashem. As pessoas então são pessoas que começam a entrar tem pessoas que são mentirosas e querem enganar pessoas falando que eu tenho a palavra de Deus ou eu sou Deus, mas existem pessoas que realmente se acharam Deus durante o processo. O Paró se declarou Deus. Ele falava, inclusive, que não ia no banheiro, ele é escondido de noite. Assim, Moshe pegou ele lá no flagra, como o Midrash conta. De propósito, Deus falou, vai agora falar como Paró no meio da noite, porque ele está lá, ele ia fazer necessidades escondidos. Ele se declarou Deus. O Nimrod se declarou Deus. Tiveram outros reis que tiveram tanta força que começaram a achar que eles eram divinos. Porque o ser humano pode chegar em níveis tão altos, além das forças astrológicas, além de todas as forças que a gente pode imaginar, e as pessoas no entorno eles podem interferir e modificar essas forças, e as pessoas no entorno dessa pessoa podem começar a olhar ele, olha, ele pode ser que é Deus, pode ser que ele vai virar Deus, pode ser que ele se juntou e uniu, e passaram a ser uma unidade só. Então aí Deus fala, olha, eu que dou para cada um uma função, eu controlo cada semente, eu coloco no mundo cada um e eu sei a função dele, quem vai ser primogênito, quem não vai ser primogênito, quem vai ter o Lamabai, a porção de cada um está nas minhas mãos. É isso. Isso foi um complemento para mostrar como Hashem se apresentou na natureza, um complemento do vídeo das 10 pragas. Agora eu quero dar umas dicas para o maior aproveitamento desse período de Pêssar. O primeiro ponto, a gente tem que saber que no dia de Pêssar, assim que começa o dia de Pêssar, é o único Hag que as mitzvot já são de noite, porque a gente já recebe um nível, um crescimento imediato de presente. É algo que para conquistar teria que trabalhar e fazer um sistema de crescimento, como tem no Shabat, vai crescendo de acordo com o tempo do Shabat, com as rezas à noite, aumenta o nível de manhã, como o Saf, depois tem que Minchá de Shabat, quando chega no nível máximo, inclusive chega no nível em Minchá de Shabat, além de Pêssar. Mas é tudo um processo que vai de crescimento aos poucos. Agora em Pêssar, assim que começa a Pêssar, a pessoa já recebe de presente um crescimento espiritual. É só não se fechar para ele. Ele já recebe um crescimento. Isso é uma alusão que já tem, que quando Hashem passar, ele pulou. Aqui tem como pulou estações, é uma alusão que Hashem dá para a gente um nível além do que a gente merece no momento de presente por esse dia, somente por esse dia. E quando você recebe, quando termina a Pêssar, o primeiro dia de Pêssar, quando termina o primeiro dia de Pêssar, então a gente devolve esse presente para Hashem, a gente cai de nível outra vez. Mas já é diferente. Vamos entender por quê. Por que Hashem dá esse presente para a gente, assim que começa o Pêssar? É porque no Egito eles estavam tão presos, as forças de impureza estavam prendendo ele tão fortemente, estavam gargando ele na garganta dele. Eu estou falando isso, é uma alusão baseado nos livros que estão escritos, de uma maneira mais profunda, aqui que é o para onde ele fica, na garganta da pessoa, sugando lá a força dele. E a gente está preso, não tem como se desapegar, não tinha como. E assim, Hashem então eleva a gente de uma vez só, para expelir essas forças de impureza de uma vez só. E assim toda a força de impureza vai embora naquele momento. Nós também, para aproveitar essa influência, volta em cada Pêssar. Nós também, cada um no seu nível, estamos presos. Não conseguimos dar um passo além do que estamos acostumados, ou talvez um pouquinho, mas estamos presos e às vezes as cordas são tão invisíveis que a gente mesmo nem está consciente. Então a gente tem que saber que no dia de Pêssar a gente tem essa possibilidade de dar um crescimento, é como aquele gigante que se levanta e todo mundo que estava amarrando ele, né, os anões que estavam amarrando ele, todo mundo pula para... Não tem como segurar, porque a gente recebe um crescimento imediato no dia do Pêssar. Depois de Pêssar, esse crescimento volta, ele volta para cima, ele sai da gente. E assim, as forças de impureza voltam a se apegar em nós, porém já não da mesma maneira,
porque a gente já tem um Roshem, fica uma impressão desse crescimento para a gente agora lutar e trabalhar para retornar esse crescimento que a gente adquiriu em Pesach até Shavuot, e aí fica algo que a gente conquistou, algo nosso. Por isso, em Pesach, a gente é chamado de Uba Bemei Imó, é como um feto na barriga da mãe. A gente está preso no Egito como um feto na barriga da mãe, e também fala Goi Bekerev Goi, um povo dentro do outro. A gente é considerado como egípcios dentro do Egito. Dentro dos egípcios, não tinha como sair. Em Pesach, a gente tem aquele crescimento, é como se fosse um nascimento em outro nível, a gente nasce de novo em Pesach, e aí a gente tem a desconexão com o Egito, e tudo o que isso simboliza, e nos nossos dias também tudo o que simboliza na vida de cada um, a gente tem que aproveitar esse momento de Pesach, esse dia de Pesach, porque quando a gente já está desconectado, é mais fácil da gente agarrar âncoras. É como a gente jogou em Pesach, a gente joga uma âncora lá no 10º andar de um prédio. A âncora está lá, a gente vai deixar o 10º andar, mas está bem presa lá em cima, e a gente vai descer, é fácil outra vez subir, se a gente estiver consciente disso. Antes de Pesach, pedir para Hashem, para ajudar a gente a se desconectar de todo o Egito, de tudo que significa isso, toda impureza, de toda coisa ruim, de todos os vícios. E a gente lança em Pesach a gente fica com essa vontade de abertura para Hashem, receber esse nível e se conectar com esse nível e botar forte essa âncora lá, com pedidos para Hashem e com as mitzvot do dia, e a gente bota a âncora lá no 10º andar. Depois que o Pesach for embora, então a gente está agarrado na corda com a âncora. Então a gente pode começar a subir de uma maneira muito mais fácil, mas tem que estar consciente disso, senão a gente perde a oportunidade e a impressão fica fraca e a gente volta praticamente para o nível que a gente estava. E como a gente vai subir até lá outra vez, nesse nível que a gente está desejando chegar. Depois de Pesach HaShavuot, como eu falei, a luta para conquistar e ser algo nosso e verdadeiro. Em Shavuot, para quem fez isso, começa uma nova realidade. Em Shavuot é uma nova realidade, uma realidade da Torá. Não é a realidade que a gente vê com os olhos, a mentira, onde a mentira predomina e nos engana. Não. Agora, a gente está numa realidade onde os valores são valores. A gente olha as coisas diferentes. A gente olha as coisas como oportunidades e não como reclamações. A gente olha as coisas como a mão de Hashem está nos guiando e não como o acaso está nos fazendo perder, fazendo a gente ter coisas ruins. Tudo é parte do projeto de Hashem. A gente vai viver essa realidade de Hashem, o mundo de Hashem. Não é o mundo mais, não é o mundo dos políticos, não é o mundo da promiscuidade, não é o mundo de toda mentira, de toda porcaria e de toda irritação que a gente escuta, de tanta mentira, a gente fica irritado às vezes. Eu me lembro que uma vez escutei uma notícia, eu fiquei tão irritado com as mentiras que eu falei, não tem, me dói escutar notícias. O mundo, você sai desse mundo, você vira o mundo, você entra no mundo de Hashem. É a chance que a gente tem, é agora, antes de pensar fazer isso. Eu anotei aqui mais um conselho. Lembrar do Sheabud. A gente, em Pesach, tem o tema de lembrar da escravidão, lembrar da submissão que a gente tinha no Egito. O Sheabud, essa submissão, tem 2 pontos conectados com o tema da liberdade e um tema conectado com a conexão com Hashem, como receptáculo, fazer a possibilidade, o cli, o receptáculo de se conectar com Hashem. Eu vou me explicar. Essa escravidão, o sofrimento que teve, o primeiro aspecto da escravidão foi o sofrimento, e o sofrimento nos ajuda a desconectar da matéria. Muitas vezes está conectado demasiado com a matéria. Lembrar dos sofrimentos, da escravidão, da dureza, da submissão para o Egito. E a gente vê o sofrimento que causa, a gente vê que esse mundo não é o objetivo. Faz a gente se desconectar, inclusive, a sentença, que quando a pessoa é enterrada, no momento que a pessoa é enterrada, tem uma sentença, que essa sentença é de acordo com quanto a pessoa estava pegada com o materialismo. Quanto mais ela está pegada, essa sentença é mais dura. É uma dor para a alma da pessoa quando ela deixa esse mundo, ela é colocada dentro da cova. Nesse momento tem uma sentença chamada Ributa Kever. É o momento onde a alma ela sai do mundo material, ela vai para outra dimensão mais espiritual e ela está apegada. Quanto mais apegada ela tem nesse mundo, mais é dolorido. E aqui a gente tem a chance, em Pesach, dessa desconexão,
Como a gente tem essa desconexão, se lembrando da submissão, do sofrimento que teve na escravidão do Egito, isso é o Maror, eu vou falar do Maror já, isso se lembrando da escravidão, mostrando que esse mundo é só um cenário, esse mundo é só um meio de purificação, é um mundo que você tem que lutar, tem que se preocupar também com a saúde, se preocupar com o sustento, com os filhos e com a família, e com o teu trabalho, etc. E, é claro, botar ênfase no estudo da Torá, na conexão com Hashem, porque isso vai ficar para a eternidade, mas também dentro do trabalho, dentro da família, dentro de tudo isso é um serviço a Hashem. Ser honesto, ser carinhoso, ser amoroso, ter paciência, tudo isso faz parte do teu aprimoramento e também isso é conexão com Hashem. Então, esse é o primeiro ponto do sofrimento. Quando se lembra da escravidão, tem o sofrimento, esse sofrimento tem que nos trazer a desconexão do material quanto a gente conseguir. E depois tem o tema do Korban Pesach, o tema que a gente faz o sacrifício, depois que foi liberto, quando faz o sacrifício de Pesach nesse dia, no dia da libertação. Então isso é a desconexão com as ideias erradas, com a idolatria, com todas as ideias idólatras, tudo que se carrega com ela, enganações, pensamentos falsos, filosofias falsas. Essa influência toda está nas nossas mãos em Pesach também, de desconectar dessas influências. Então, o sofrimento nos ajuda a lembrar da escravidão desconectada da matéria. Quando a gente lembra que a escravidão nos levou, toda a idolatria, que também serviam ao keves, né, a ovelhas, a se desconectar do carneiro, se desconectar da idolatria e se desconectar de todas as ideias egípcias, ideias idólatras e tudo que isso carrega, todas essas ideologias mentirosas e que enganosas, se desfazer dessas ideologias, se conectar somente com Hashem, direto com Hashem. Não tem nada melhor do que isso. São os dois aspectos aqui que eu falei, que é a libertação. E tem o aspecto que é do Sheabud, da submissão no Egito, que teve a escravidão. A submissão é o receptáculo, é o meio da gente criar a submissão para Hashem. Então foi necessário passar por essa submissão e receber a ideia, o sentimento, o conhecimento do que é submissão, para depois aplicar essa submissão a Hashem. Aí você fica totalmente livre, porque quanto mais você está submetido a Hashem, você está menos submetido a algo alheio, às influências da idolatria, às influências dos mentirosos, dos interesseiros, dos que querem nos influenciar e pegar nossa alma, nosso dinheiro, pegar nossa vida, o que quer que seja, ou simplesmente ter a honra, o domínio sobre nós. Quanto mais a gente se apega e submete a Hashem, a gente está mais livre, porque Hashem é a verdade, Hashem é a liberdade verdadeira, é o que vai nos dar a eternidade máxima. É o máximo que a gente pode conseguir. Quanto mais estiver submetido a Hashem, mais a gente é livre. Então, essa é a ideia também da liberdade. Quando a pessoa é o cli, né, o receptáculo daquela liberdade, quando a pessoa sente a escravidão do Egito, ela tem que sentir que ela estava presa, também físico, também espiritualmente falando. E a submissão do sofrimento, a parte do sofrimento, ela é para desapegar também do materialismo. A submissão espiritual, que depois quando a libertação veio com o Korban Pesach, para nos libertar de toda a influência espiritual, de toda a idolatria, de tudo que isso carrega, todas as ideias erradas. E, finalmente, como eu falei, a própria condição de submissão, sentir como a gente estava submisso, totalmente entregue ao Paró e ao Egito, a gente tem que também se libertar disso e passar e transferir esse sentimento máximo de submissão, porque agora eu sou escravo, eu sou servo, eu quero servir só a Hashem. Aí você realmente conquistou a liberdade, porque quem serve só a Hashem, ele está se conectando com um canal eterno, com um canal de continuidade, com um canal que vai te dar vida. Esse é o investimento, esse é o local do investimento, onde botar nossa alma com a Hashem, somente com a Hashem. E aí você aproveita dessa ideia de lembrar a submissão, de lembrar a escravidão do Egito para Avodat Hashem e teu crescimento espiritual. Esse ponto, para lembrar disso, isso está aludido também no Maror, que o Maror é erva amarga, para sentir a amargura. Então, também isso vem tema do que carrega aquele sofrimento, para reconhecer também o valor da liberdade depois. Você sente sofrimento, e você vê como estava submetido, preso ao materialismo, e você é liberto, agora você reconhece a liberdade, porque você sentiu a escravidão. Você reconhecendo a liberdade, você tem que se desapegar a essa submissão à matéria e também à idolatria, às ideias no Maror, e é o meio de adquirir também a liberdade, porque você se lembra e você se conecta à submissão, e aí você transfere a submissão
Você cria a possibilidade de transferir essa submissão que você sentia para o Egito, sentir essa transferência, essa mesma submissão para Hashem. E lá era uma submissão total. E esse foi um dos projetos, uma das ideias que contém, os sábios explicam que continha estar no Egito e submeter aos egípcios. Que Hashem fez isso para nos educar, nos mostrar o que é submissão. Agora, aplique isso para Hashem, aplique essa submissão para Hashem. É com isso que eu vou terminar. Eu quero desejar para todo mundo Hag Sameach, que nós possamos aproveitar dessa toda influência que tem em Pêssar da melhor maneira possível e ser pessoas livres de verdade, com muita saúde, com muita alegrias e satisfações verdadeiras, de realizações de valores verdadeiros, conexão com a Hashem, com muita parnassá, com meios para poder viver bem e ajudar o próximo também, assim cumprir a mitzvah de proporcionar o bem para o próximo, também com palavras e também com dinheiro. Isso, se é bem usado, é muito bom. Eu desejo para todo mundo um Hag Sameach e tudo de bom.